Olá, pessoal, tudo bem? A Bolsa Brasileira está lá, perto da máxima histórica, e isso levanta uma dúvida gigante na cabeça de todo investidor. Será que ainda dá para achar alguma coisa barata? Alguma empresa com preço bom? Pois é exatamente isso que a gente vai investigar a fundo hoje, mergulhando nos números para entender o que está acontecendo e se ainda existem aquelas oportunidades escondidas. Então, qual vai ser o nosso caminho nessa análise? Primeiro, a gente vai olhar o cenário geral, o panorama completo, para entender por que o mercado chegou nesse ponto. Depois, vamos usar um indicador super conhecido, o preço-lucro, para tentar responder se a bolsa como um todo está cara. Aí a gente parte para o detalhe, com uma análise profunda de 3 empresas. E no final, claro, a gente tira as lições mais importantes de tudo isso. Bom, vamos lá, começando pelo primeiro ponto. Não é novidade para ninguém que o Ibovespa está operando ali pertinho da sua máxima histórica. Só nos últimos 12 meses, a valorização foi de quase 50%. É uma alta aí tanto, né? E aí a gente tem que se perguntar, o que está por trás de um movimento tão forte assim? E a resposta, olha, está aqui nesse número. É impressionante. O grande motor por trás dessa alta toda foi o dinheiro vindo de fora, o capital estrangeiro. Dá uma olhada. Só nos 3 primeiros meses de 2026, os gringos colocaram mais de 53 bilhões de reais na nossa bolsa. Para se ter uma ideia, isso é o dobro de todo o dinheiro que entrou durante o ano de 2025 inteiro. É um volume absurdo de capital entrando muito rápido. E agora, se liga nesse ponto que é crucial. Existe uma divergência muito clara no mercado. Enquanto o investidor estrangeiro está comprando com tudo, com um saldo positivo de 55 bilhões, o investidor local está fazendo o caminho inverso, está vendendo. Olha só os números. Pessoa física tirou 6,4 bilhões, as instituições 7,5 bilhões e os fundos de investimento venderam pesado, 41 bilhões em ações. Basicamente, é o brasileiro vendendo para o gringo. Isso faz a gente pensar numa coisa muito importante, né? O que acontece quando a alta de um mercado inteiro depende de uma única fonte de dinheiro? E se esse fluxo estrangeiro diminuir? Ou pior, e se ele resolver sair, a gente pode ver uma correção bem forte? Essa dependência toda cria um risco que a gente não pode ignorar. Beleza, com esse cenário em mente, a pergunta que não quer calar é: a bolsa, como um todo, tá cara? Para ajudar a gente a responder isso, vamos usar uma das ferramentas mais clássicas e importantes da análise de ações, o indicador preço/lucro, o famoso PL. Para quem não está tão familiarizado, o PL é bem simples de entender. Ele mostra quantos anos seriam necessários para o investimento em uma ação se pagar, isso se o lucro da empresa ficasse sempre igual. Por exemplo, um PL de 10 significa que o preço da ação hoje é 10 vezes o lucro que ela gera em um ano. E para calcular, é moleza. É só pegar o preço atual da ação, a cotação e dividir pelo lucro por ação que a empresa teve nos últimos 12 meses. Outro jeito é pegar o valor de mercado total da empresa e dividir pelo lucro líquido total dela no mesmo período. A lógica é a mesma. E esse gráfico aqui mostra a situação com uma clareza absurda. Se a gente usar o ETF EWZE como uma referência da Bolsa Brasileira, o PL atual está em 14,2. Só que a média histórica, seja dos últimos 10 ou 20 anos, fica ali na casa de 10. Ou seja, hoje o mercado está negociando com um PL uns 40% acima da sua própria média histórica. Então sim, olhando por esse múltiplo, parece que a bolsa como um todo está cara. Certo. Então o mercado no geral parece esticado. Mas será que isso vale para todas as ações, sem exceção? O legal da bolsa é que ela é feita de várias empresas diferentes. Então, mesmo com o índice lá em cima, pode ser que existam sim algumas oportunidades individuais, empresas que por algum motivo não subiram junto com todo mundo. É exatamente isso que a gente vai procurar agora. E para começar essa busca, vamos dar um mergulho na BB Seguridade, o ticker é BBSE3. Esse é um caso bem interessante de uma empresa que é super sólida, mas que parece estar sendo negociada com um desconto bem grande em relação ao seu passado. Dá uma olhada nesses números aqui. O PL atual da BB Seguridade é de 7,6. A média histórica dela dos últimos 10 anos é de 11. E a mediana, que é até melhor para analisar, é de 12,7. Na prática, a empresa está sendo negociada hoje no menor PL desde que ela abriu capital, lá em 2013. E só para ter uma ideia do tamanho desse desconto, o PL atual está 36% abaixo da mediana histórica. É uma diferença gigantesca. Se a empresa simplesmente voltasse a ser negociada na sua mediana, o potencial de valorização da ação seria de mais de 50%. Isso sem nem contar os dividendos que ela paga. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Mas por quê? Por que está tão barato? Porque, olha, um PL baixo nem sempre é uma pechincha. Às vezes pode ser o que o mercado chama de armadilha de valor. Por isso é fundamental entender o que está por trás desse pessimismo todo.
E a verdade é que tem sim motivos para isso. Primeiro, o mercado está vendo um risco maior no seguro rural, que é uma parte super importante do negócio dela. Segundo, a própria empresa soltou uma projeção, um guidance, de que o lucro pode cair 5% em 2026. E por último, sempre existe aquela desconfiança sobre a influência do controlador, que é o Banco do Brasil. Então é natural que o mercado peça um desconto maior, o que joga o PL para baixo. Fazer esse tipo de análise mais a fundo é essencial. Quem curte esse tipo de conteúdo, aproveita e já se inscreve aqui no canal para não perder as próximas análises. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo informação de qualidade. E tem mais uma coisa. Para quem quer investir com ainda mais segurança e conhecimento, eu preparei uma seleção especial de livros que são, na minha opinião, obrigatórias para dominar o mercado. A lista completa está aqui embaixo na descrição. Vale a pena conferir. Bom, vamos agora para os nossos outros 2 estudos de caso, Fleury e Grindene. E cada uma delas tem uma lição diferente e muito valiosa sobre essa arte que é investir em ações. Começando com a Fleury. Hoje ela negocia com um PL de 14,2. O que chama atenção é que a média histórica dela é quase 31. E teve uma época, não muito tempo atrás, que a Fleury era uma das queridinhas da bolsa. E o mercado chegou a pagar um PL de 50 por ela. 50 vezes o lucro. Quem comprou lá no topo, talvez pensando que para a empresa boa o preço não importa, viu esse múltiplo despencar e teve um péssimo resultado, mesmo a empresa continuando a dar lucro. E isso resume tudo naquela frase clássica do mercado. Preço importa, e muito cuidado para não ir nessa onda e pagar caro. A Fleury é a prova viva disso. Uma empresa excelente, lucrativa, mas que virou um péssimo investimento para quem pagou caro demais. A lição é clara. Uma ótima empresa a um preço ruim é um mau investimento. Agora vamos virar a página e olhar a Grendene. Aqui a gente tem outro caso de empresa negociando bem abaixo da sua média. O PL atual é de 6,5, enquanto a média dos últimos 10 anos é 11,6. Ela está num dos patamares mais baixos da sua história. Será que aqui tem uma oportunidade? Mas para entender a Grendene, a gente precisa olhar o quadro completo. Primeiro, o volume de calçados que a empresa vende está praticamente estagnado desde 2013, não cresce. Por isso, não faria sentido o mercado pagar um PL de 18 ou 20 por ela. Mas o fator mais importante aqui é outro. A relação dela com a taxa de juros, a Selic. E essa relação, gente, é nítida quando a gente olha o passado. Quando a Selic sobe, o valor de mercado da Grendene, que já foi de 11 bilhões, costuma cair, e hoje está em 4,2 bilhões. Por outro lado, quando a gente teve ciclos de queda de juros, não foi raro a ação dela valorizar 100%, 200%. Então a aposta aqui parece ser muito mais ligada a um cenário de queda de juros no futuro do que num crescimento da própria empresa. Bom, chegamos na reta final aqui da nossa análise. Depois de passar pelo cenário geral e mergulhar nesses casos específicos, o que a gente pode tirar de lição prática de tudo isso? Eu resumiria em 3 pontos principais. Primeiro, como a gente viu com a Fleury, o preço é fundamental. Segundo, como fizemos em todas as análises, é essencial olhar o histórico. Comparar o PL de hoje com a média da própria empresa é um ótimo começo. E terceiro, e talvez o mais importante, você precisa entender por que está barato. Como no caso da BB Seguridade, um PL baixo sempre tem um motivo e o trabalho é descobrir se esse motivo é temporário ou se é um problema sério. No fim das contas, o ponto crucial é este. O trabalho do investidor não é só passar um filtro e comprar as ações com o menor PL. O objetivo de verdade é ir além dos números, é entender a história da empresa, o cenário econômico e os riscos que fazem ela estar com aquele preço. E agora, eu quero saber a opinião de quem está assistindo. O que acharam dessa análise? Concordam com os pontos? Tem alguma outra empresa que parece barata e que está no radar de vocês? Deixem aqui nos comentários. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para mais análises como essa. Muito obrigado e até a próxima!